Olá, meu nome é Marcel Brasil de Souza Moura, eu sou doutorando no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, da Faculdade de Direito da USP, sob orientação da professora doutora Mara Regina de Oliveira. E a pedido da professora eu faço essa gravação sobre o conceito de direito subjetivo na obra Direito e Justiça de Alf Ross. Vou compartilhar a tela para fazer uma breve apresentação a respeito do assunto. Vamos lá. Antes de adentrar o conceito de direito subjetivo na obra de Alf Ross, é interessante uma breve contextualização sobre a vida e os interesses intelectuais desse pensador. Alf Ross viveu entre 1899 e 1979. Ele se desenvolveu dentro de uma família que não tinha uma tradição religiosa muito forte. Então, o ateísmo acabou por caracterizar a sua personalidade e, de alguma forma, se reflete no seu pensamento, como nós vamos verificar, né? Inicialmente, ele se interessou por estudos em matemática e ciências naturais, né? Após um semestre de estudo, ele largou a faculdade de matemática e ciências naturais e passou a cursar direito, mas sem perder o interesse pelos primeiros estudos, nas áreas exatas e biológicas. Alf Ross foi aluno de ninguém mais, ninguém menos do que Hans Kelsen, do qual veio a divergir em seus pressupostos metodológicos. O que é importante nós falarmos aqui sobre Hans Kelsen é que ele passou uma grande lição sobre coerência, né? Como nós conhecemos a teoria pura do direito, sabemos que a coerência é um ponto forte na teoria de Kelsen, e podemos até discordar da teoria, mas o que é inegável é que ele guarda um encadeamento lógico, formal, praticamente irretocável no seu pensamento, né? E isso acabou influenciando muito a obra de Alf Ross. Porém, Alf Ross veio a divergir de Kelsen em seus pressupostos metodológicos sobre o estudo do direito. Enquanto o pensamento de Kelsen é caracteristicamente lógico-formal, como nós sabemos, Ross entende o direito, sim, como norma, mas também como realidade social. E no decorrer dessa exposição, nós vamos verificar como esse pensamento específico sobre o direito se caracteriza. O pensamento de Ross se desenvolve dentro do realismo jurídico escandinavo. Os principais expoentes do realismo jurídico escandinavo são Axel Hegerström, os principais expoentes do realismo jurídico escandinavo são Axel Hegerström, William Lundstedt, Carl Oliver Crona e o próprio Alf Ross. Podemos dizer que Alf Ross pegou lições, né, pegou parte do pensamento, se baseou em parte do pensamento desses autores que o antecederam, né? Uma coisa que é importante nós destacarmos é que o realismo jurídico escandinavo difere do realismo jurídico dos Estados Unidos, do realismo jurídico americano. Qual que é a diferença, né? Enquanto nos Estados Unidos nós temos o realismo jurídico caracterizado por pensadores eminentemente práticos, ou seja, juízes, advogados, promotores, que se debruçam sobre o estudo do fenômeno jurídico a partir de um ponto de vista eminentemente prático, com vistas a observar e tirar conclusões científicas sobre como o direito se apresenta na prática, pura e simplesmente, sem maior preocupação acadêmica de fundamentação. No realismo jurídico escandinavo, o foco é mais acadêmico, mais de estudo filosófico, nós podemos dizer, né? Nesse sentido, os pensadores no realismo jurídico escandinavo são filósofos e estudiosos do direito voltados à pesquisa acadêmica. Como dito, o pensamento de Alf Ross tem embasamento em Hegerström, Lundstedt e Oliver Crona. Vamos passar rapidamente aqui, sem intenção de esgotar o assunto, sobre como o pensamento desses autores influencia Ross. Hegerström tem o conceito materialista da realidade crítica e de crítica filosófica da linguagem a influenciar o pensamento de Alf Ross. Lundstedt, de seu turno, tem a realidade dos conceitos jurídicos como uma função do mecanismo do direito, né? Nós diríamos que essa é uma característica central
no pensamento de Alf-Ross, né? Nós damos aqui até o exemplo do conceito jurídico de direito subjetivo como função do mecanismo do direito. E Oliver Crona, de seu turno, entende o direito como uma realidade psicológica, mas Alf-Ross divergiu de Oliver Crona por entender o direito como um fenômeno psicológico intersubjetivo, entre indivíduos propriamente ditos. Visão sobre o fenômeno jurídico. Sobre o fenômeno jurídico propriamente dito, Alf-Ross o entende como um fenômeno, como um fato social descrito em termos empíricos, sem um influxo de noções morais ou a priorísticas. E aqui nós notamos que o pensamento de Alf-Ross é avesso à metafísica. Nesse sentido, nós enxergamos aqui uma característica desse ateísmo que fez parte da formação de Alf-Ross, se refletindo no seu pensamento. Ele tem total aversão a conceitos metafísicos, tanto que ele busca enxergar a realidade, o fenômeno jurídico, conforme a realidade que se mostra, como uma realidade empírica. O direito não designa algo que existe em si mesmo, mas é um instrumento semântico para a descrição de sistemas normativos desenvolvidos pelo homem, sistemas esses que se apresentam empiricamente à investigação científica. Ou seja, Alf-Ross, ao contrário de Kelsen, né, enquanto Kelsen enxerga o direito sob o ponto de vista lógico-formal, Alf-Ross ele vai adotar essa característica lógica, ele entende que isso tem uma relevância, porém ele deita os olhos sobre a realidade concreta. Para Alf-Ross não faz sentido você pensar em um direito puro, no sentido de um modelo perfeito que poderia explicar todas as ordens jurídicas vigentes. O que Alf-Ross pensa é numa teoria que se debruça sobre um sistema específico, sobre uma ordem jurídica específica. Alf-Ross não procura realidades essenciais ou substanciais no direito, mas apenas referências que possam se submeter ao tratamento empírico científico do direito. Por fim, o conceito de direito subjetivo. Por fim, na verdade, não, estamos apenas começando, né? Encerrando esse raciocínio inicial. Direito subjetivo, para Alf-Ross, nada mais é do que uma ferramenta técnica de apresentação. E ao longo da exposição vamos verificar o que isso significa. Para Alf-Ross, a norma jurídica pode ser exposta segundo o seguinte esquema teórico. D, se F, então C. Em que D é uma diretiva para o juiz, F é um fato condicionante e C é uma consequência jurídica. Muito bem. Para Alf-Ross, essa fórmula ela acaba sendo limitante, porque a tarefa do pensamento jurídico não é apenas descrever, mas conceitualizar as normas jurídicas de tal modo que sejam reduzidas a um ordenamento sistemático, expondo assim o direito vigente da forma mais simples e conveniente possível. Antes de entrar aqui nesse diagrama, que nós verificamos aqui, retirado do livro de Ross, vamos explicar aqui rapidamente esse esquema teórico da norma jurídica. D é a diretiva para o juiz, F é o fato condicionante e C é a consequência jurídica. Vamos supor uma obrigação de entregar uma determinada quantia, alguém, o indivíduo A, tem um crédito contra o indivíduo B, o crédito, por exemplo, no valor de R$5.000, e esse indivíduo B não paga, dentro do prazo pactuado. Então, traduzindo essa relação nesse esquema, o que aconteceria? D é a diretiva para o juiz. Essa diretiva seria a previsão na norma jurídica de que, se o indivíduo deve, mas não paga, o juiz deve compeli-lo a pagar. Então, nós temos aqui que F é o fato condicionante, qual seja, o não pagamento da quantia por parte de B. Para A. C é a consequência jurídica, qual seja a determinação, a obrigação que B tem de fazer esse pagamento. E D é a diretiva para o juiz, a diretiva normativa teórica, prevista na norma jurídica, em abstrato. Muito bem. Essa fórmula, como dito, é limitante, porque a ideia do direito, do pensamento jurídico, não é somente descrever, mas também conceitualizar normas jurídicas, de modo a poder explicar todas as normas jurídicas dentro de um ordenamento sistemático, de uma noção de sistema, de uma noção lógica, né, que você possa aplicar. E aí, Alf-Ross apresenta esse esquema, em que nós temos F como fato condicionante,
C como consequência jurídica e P como conexão sistemática, que ele chama de propriedade, colocamos aqui entre aspas, né? E já vamos verificar por que ali logo adiante. Nós temos aqui, verificamos que Alf-Ross, por exemplo, ele coloca F1, F2, F3, reticências, FP. Percebemos aqui o influxo das ciências exatas no pensamento dele, né? O que ele coloca? Que os fatos condicionantes podem ser os mais diversos possíveis, podem ser infinitos, os fatos condicionantes, né? O legislador ele não vai ter como prever exatamente todos os fatos condicionantes que podem levar a consequências jurídicas. E as consequências jurídicas também podem ser as mais diversas, né? Vão de C1, C2, C3 até Cn, né? E esse P, ele vai ser o quê? Essa propriedade que consiste numa conexão sistemática entre os fatos condicionantes e as consequências jurídicas. No pensamento de Ross, essa expressão propriedade, que se refere a essa conexão sistemática, é uma palavra sem referência semântica, que serve apenas como uma ferramenta de apresentação referente à noção de direito subjetivo. Ross fala como se essa... Ross não. Em geral, fala-se como se essa propriedade fosse um nexo de causalidade entre F e C, da mesma forma como nós temos nexos causais nas ciências biológicas, né? Ciências naturais, como física também. Mas o que Ross aponta é que não existe qualquer relação de causalidade entre esses fatos condicionantes e suas consequências jurídicas. Essa propriedade, essa conexão sistemática, significa simplesmente que o juiz tomará o fato F em consideração e decidirá que acontecerá a consequência jurídica C. Nas descrições cotidianas de pessoas, coisas ou situações, é comum enunciar juntamente a qualidades puramente fáticas outras qualidades que são condicionadas pelo direito. Por exemplo, dizer que uma pessoa é casada significa duas coisas, ao menos. A primeira, o evento puramente fático de que foi celebrado o matrimônio, e a segunda, a ocorrência de efeitos jurídicos específicos, como de ser proibido um novo casamento por quem já for casado. No mesmo sentido, dizer que alguém é proprietário de um imóvel significa, e aqui proprietário nós usamos no sentido mais usual, no sentido de direito da propriedade, o direito de você usar, gozar e dispor de determinado bem como melhor lhe aprouver, desde que você tenha esse direito, desde que você seja o proprietário. Dizer que alguém é proprietário de um imóvel significa duas coisas. O evento puramente fático de que esse alguém comprou, herdou ou de alguma forma recebeu esse imóvel, e também designa a ocorrência de efeitos jurídicos específicos, como o de que todos que não forem proprietários terem o dever de respeitar a propriedade do imóvel. E aqui chegamos a uma conclusão importante. Os enunciados referentes a direitos subjetivos cumprem a função de descrever o direito vigente ou sua aplicação a situações específicas concretas. E atenção ao seguinte, o conceito de direito subjetivo não tem referência semântica, não designa qualquer fenômeno. Ele é apenas um meio que possibilita representar o conteúdo de um conjunto de normas jurídicas, quais sejam aquelas que ligam a uma pluralidade disjuntiva de fatos condicionantes a determinada pluralidade cumulativa de consequências jurídicas. Aqui nós ressaltamos essa noção de que Ross tem essa visão bastante focada na realidade, né? Não é à toa que a escola dele se chama realismo jurídico. Justamente porque o conceito de direito subjetivo ele não tem nenhum significado imanente seu, né? Ele não representa uma ontologia, uma essência, né? Ele é simplesmente um meio de apresentar o conteúdo, uma ferramenta de apresentação, como nós dissemos, né? Apresentar o conteúdo de normas jurídicas. Pode ser que essa propriedade, esse nexo intermediário entre os fatos condicionantes e as consequências jurídicas, não seja um direito subjetivo simples, mas uma condição jurídica complexa de direitos e deveres. Por exemplo, as condições para contrair matrimônio e os efeitos jurídicos do matrimônio. Fala-se em condição jurídica complexa porque, por exemplo, no Brasil, vamos pensar aqui na nossa ordem jurídica, para contrair matrimônio, o indivíduo, primeiro, não pode ser casado, segundo, precisa estar na maioridade civil ou emancipado e também não pode ter nenhum tipo de incapacidade civil. E aqui nós já temos duas condições, nesse sentido que se fala em uma condição jurídica complexa de direitos e deveres. E no caso dos efeitos jurídicos do matrimônio também.
nós temos diversos efeitos jurídicos, por exemplo, o do regime de bens. A depender do regime escolhido, isso vai interferir na forma como os negócios do casal vão ser conduzidos, os negócios jurídicos que eles vão contrair durante toda a sua vida conjugal, com terceiros. Nessas situações em que nós temos uma condição jurídica complexa de direitos e deveres, é comum se falar em status. De qualquer modo, se verifica que esse nexo intermediário é uma técnica para obter clareza e ordem numa série complicada de normas jurídicas. E aqui nós arriscaríamos dizer que a ideia desse nexo intermediário, esse conceito de direito subjetivo, ele serve para colocar ordem em meio ao caos que seria a ordem normativa, o fenômeno jurídico. A ordem normativa estaria mais ligada, na realidade, a um conceito científico, né, a uma ideia de você racionalizar aquilo que decorre da sociedade, né? Porque, por exemplo, os legisladores, quando criam as leis, eles não têm exatamente uma preocupação em fazer a lei de forma sistemática. Eventualmente, acontece de haver conflito entre normas, né? Nesse sentido que o pensamento jurídico vem para ordenar todo esse caos. De qualquer modo, verifica-se... Não, perdão, essa parte já falamos. E o que nós destacamos aqui é como Hoff-Ross tem uma visão ligada à realidade social sem viés metafísico, com foco no empirismo, né? É isso que nós queremos deixar bem ressaltado aqui, nessa exposição de hoje, né? A escola dele se chama Realismo Jurídico Escandinavo, não é à toa, né? Porque ele tem uma visão bastante focada na realidade, sem qualquer influxo metafísico, pelo menos ele busca fazer dessa forma. Vamos em frente. O conceito de direito subjetivo, que como nós vimos, corresponde àquela noção de propriedade, de nexo intermediário entre o fato condicionante e a consequência jurídica, esse conceito de direito subjetivo não se refere a qualquer fenômeno que exista em condições específicas. Ele é apenas uma ferramenta para a apresentação de consequências jurídicas que ocorrem se houver determinados fatos condicionantes. Porém, caso pretendamos que o conceito de direito subjetivo seja útil, é importante, é necessário definir precisamente sua esfera de aplicação. E Ross busca fazer essa definição de esfera de aplicação, e vamos buscar expor isso agora. Em síntese, Hoff-Ross entende que o conceito de direito subjetivo indica a autoafirmação autônoma do indivíduo, ou seja, proporciona ao indivíduo a possibilidade da liberdade de ação. Direito subjetivo corresponde ao aspecto de uma situação jurídica que é vantajosa a uma pessoa e desvantajosa a outras pessoas. Nesse sentido, portanto, o direito subjetivo será sempre correlato de um dever. E o direito subjetivo significa também uma faculdade do seu titular em relação à pessoa obrigada. Hoff-Ross destaca a necessidade de se ter consciência da natureza do conceito de direito subjetivo para não evitar hipóstase. O que significa uma hipóstase? Significa entender que por trás de certas correlações funcionais, existe uma realidade que cause essas correlações. Ou seja, onde existe uma relação de funcionalidade que o ser humano cria, haverá uma hipóstase se você entender que há uma relação de causalidade, que seria uma relação que ocorre na natureza. Por exemplo, com a lei da gravidade, quando você solta um objeto e ele cai, ali existe uma relação causal. No caso do direito, não existe essa causalidade. E justamente Hoff-Ross destaca a necessidade de termos essa consciência da natureza do conceito de direito subjetivo para evitar essa confusão. Existe uma tendência de compreender o direito subjetivo como uma substância. Pensamento, talvez decorrente das ideias mágicas primitivas, né? Esse é um tema fantástico, interessantíssimo. Eu recomendo a leitura do livro de Hoff-Ross na íntegra, e para que seja possível verificar como que se apresenta essa ideia, essa noção das ideias mágicas primitivas, né? Existe essa tendência de se compreender o direito como uma substância, como um poder interno e invisível, ou como uma qualidade da vontade, né? Essa concepção metafísica do direito como força espiritual é caracterizada por duas teses.
A primeira é a do direito subjetivo, como uma entidade simples e indivisa, que existe no sujeito específico, e a segunda é de que esse sujeito é um ser humano ou organização de seres humanos. Muito bem, né? Aqui, o que Hoff-Ross quer dizer? É muito comum, quando se fala em direito, no senso comum das pessoas em geral, pensar que, quando se diz, por exemplo, o Marcel ele tem o direito subjetivo de propriedade sobre o aparelho celular que ele comprou. A tendência, pensando vulgarmente, seria imaginar que eu tenho esse direito como algo meu, uma substância que eu, Marcel, detenho, e que eu, eventualmente, posso transferir a outra pessoa. Na verdade, o que Rosa aqui quer desmistificar, né, ele e toda a escola do realismo jurídico, é que não existe essa substancialidade. O que existe é um nexo entre fatos condicionantes e consequências jurídicas. O direito ele não passa de uma construção linguística. Isso não é diminuir, é enxergar o direito como ele realmente é. Em situações típicas de direito subjetivo, situações típicas são aquelas nas quais a mesma pessoa sujeita de interesse dos processos e da alienação, não existe qualquer prejuízo em você falar em direito subjetivo. Né? Porque, por exemplo, eu, como titular do direito de propriedade do meu aparelho celular, eu tenho o interesse em que esse objeto se mantenha íntegro. Caso alguém quebre o meu aparelho celular ou me cause algum prejuízo, eu sou sujeito dos processos, eu posso processar, demandar de algum indivíduo que me cause prejuízo em relação a esse objeto a indenização dos prejuízos, e também eu tenho a faculdade de alienação. Quando se fala de uma situação típica de direito subjetivo como essa, não tem maiores problemas. Porém, existe prejuízo no entendimento quando todas essas funções, interesse, processos e alienação, não se relacionam com o mesmo sujeito, que é o que acontece, por exemplo, nas pessoas jurídicas. Em pessoas jurídicas, nas quais o código administrativo e os beneficiários das normas mudam periodicamente, essa ideia de substancialidade é inadequada. Ademais, o conceito metafísico de direito subjetivo conduz à ideia de que somente seres humanos e pessoas jurídicas podem ser sujeitos de direito. Porém, o que Hoff-Ross, dentro da sua visão realista, entende é que é certo que somente seres humanos podem ser sujeitos de processos de alienação, mas também os interesses não precisam necessariamente ser humanos. Não precisam, os interesses tutelados pela norma jurídica não precisam necessariamente ser ligados a pessoas. Por exemplo, quando se fala em legados em benefícios de animais, ou na destinação de uma determinada quantia de dinheiro para a preservação de um monumento. O que Hoff-Ross entende é, se você está legando bens em benefício de animais, o titular desses direitos, o titular do interesse, melhor dizendo, são os animais, né? Da mesma forma, quando você destina uma verba para a preservação de um monumento, você dizer que o titular vai ser o administrador desse valor, acabaria sendo uma distorção que não encontraria correspondência na realidade, né? E aqui é importante a gente notar como Hoff-Ross direciona suas reflexões à realidade social, buscando fugir de ficções. E já nos encaminhando ao final, vamos mencionar aqui que, estruturalmente, para Hoff-Ross, o direito subjetivo se apresenta da seguinte maneira. Isso é basicamente um resumo do que verificamos até agora. Estruturalmente, o direito subjetivo se apresenta como sujeito, conteúdo, objeto e proteção. O sujeito pode ser o sujeito dos interesses, o sujeito dos processos ou o sujeito da alienação, dentro daquele contexto de situações típicas e atípicas que mencionamos. Quanto ao conteúdo, o direito subjetivo pode se apresentar como uma faculdade, como um poder para processar ou como um poder para alienar. A faculdade, por exemplo, colocando a situação do aparelho celular que eu adquiri. A faculdade que eu tenho é de utilizar esse aparelho celular como eu bem entender. Eu posso, eventualmente, sair de casa e deixá-lo na minha residência e trabalhar sem o meu aparelho celular. Ou então eu posso desligá-lo enquanto eu estou na minha casa. Eventualmente, no meu trabalho, eu tenho a faculdade de desligar também esse aparelho para que eu conduza as minhas rotinas
sem interrupções, ou seja, eu posso utilizar esse produto da maneira que melhor me aprouver. O poder para processar, como nós mencionamos, caso alguém me ocasione um prejuízo ligado a esse aparelho celular, eu posso demandar em juízo a indenização desse prejuízo. E o poder para alienar é basicamente o poder para eu transferir a propriedade desse meu aparelho celular. Quanto ao objeto do direito subjetivo, fala-se em bem físico ou abstrato em relação ao qual existe esse conteúdo de faculdade, poder para processar ou poder para alienar. Bem físico. Né? Vamos pegar aqui um exemplo de bem físico, o próprio aparelho celular. Um bem abstrato seria, por exemplo, um direito de crédito, numa outra situação. Eu tenho, por exemplo, um crédito de R$500 em razão da venda desse aparelho celular. E vamos supor que eu venda ele a prazo, em 2 parcelas de R$250 para alguma pessoa. A partir do momento que eu transfiro, eu compro a minha parte no contrato, eu tenho o crédito de receber essas 2 parcelas de R$250. É nesse sentido que se fala em bem abstrato. Né? O celular eu posso tocar, ele é um bem físico. O crédito, não. O crédito ele é um bem abstrato. Eu não posso pegar algo e mostrar para alguém e dizer, olha, esse aqui é o meu crédito. Ao contrário do que eu posso fazer com um bem tangível. E, por fim, dentro da estrutura de direito subjetivo, nós temos a proteção. Fala-se em proteção estática e em proteção dinâmica na teoria de Ross. A estática é a proteção processual, que é basicamente esse poder para processar que nós mencionamos, dentro do conteúdo do direito subjetivo, enquanto que a proteção dinâmica se refere a discussões sobre a sucessão de outras pessoas na qualidade de titulares do direito subjetivo. Por exemplo, se eu vendo esse aparelho celular para alguma pessoa, e essa pessoa eventualmente usa o aparelho para cometer algum ilícito, para praticar alguma fraude contra alguma pessoa, para fazer alguma coisa que prejudique alguém. Se buscando um aparelho celular, por exemplo, as autoridades policiais verificam que esse celular é do Marcel, eles virão atrás de mim para responsabilização, mas aí eu vou me defender demonstrando que eu vendi esse aparelho para outra pessoa e que, portanto, eles devem ir atrás dessa pessoa, porque desde o dia X eu não tenho mais a posse desse aparelho e eu sequer poderia ter praticado qualquer ilícito de posse dele. Nesse sentido que se fala em proteção dinâmica, né, discussões sobre a sucessão de outras pessoas na qualidade de titulares do direito subjetivo. Mais propriamente, de forma mais direta, essa discussão apareceria na discussão da propriedade. Quem é o proprietário do telefone? É o Marcel ou é a pessoa para quem ele vendeu? E vamos aqui a um exemplo para tentar explicar toda essa estrutura dentro de um exemplo concreto, né? Vamos supor que a sociedade empresária X tem um crédito de R$1 milhão contra a sociedade empresária Y. Nós temos aqui 2 pessoas jurídicas, né? De um lado aqui é X, do outro lado é Y, e a Y deve R$1 milhão para X. E antes que esse valor fosse pago para a sociedade Y, a sociedade X foi comprada, foi incorporada pela sociedade Z. Ou seja, X não existe mais porque ela foi incorporada por Z. E o que acontece? Z passa a ter o crédito em face de Y. Como nós descrevemos essa situação com base na concepção de Hoff-Ross sobre direito subjetivo? Basta nós nos socorrermos da estrutura de direito subjetivo de Hoff-Ross. Sujeito, conteúdo, objeto e proteção. Quem vai ser o sujeito desse crédito? O sujeito do interesse, melhor dizendo. Vai ser a sociedade Z. Porque a sociedade Z adquiriu a sociedade X, que era credora originária de Y. Como se verifica a questão do conteúdo? Ou seja, a questão, vamos retomar aqui, a questão da faculdade, do poder para processar e do poder para alienar. Todas essas faculdades, todo esse conteúdo nós verificamos que se encontra na esfera jurídica de Z. Justamente por quê? Porque Z tem a faculdade de, eventualmente, alienar esse crédito para outra sociedade empresária, eventualmente mesmo de renunciar a cobrar esse crédito, de abrir mão dele, de fazer uma transação, qualquer coisa. Z também tem o poder para processar Y, caso o pagamento não ocorra dentro do prazo acordado. E Z também tem, né, percebamos aqui que a faculdade se relaciona com esse poder para alienar.
né, porque no exercício da faculdade existe o poder de alienação. Quanto ao objeto, esse objeto dessa relação jurídica, qual é? Ele é um bem físico ou um bem abstrato? Ele é um bem abstrato porque ele é um crédito da quantia de R$1 milhão, né? Ele é algo que não podemos tocar, né? Ao contrário de um aparelho celular, de um computador, de um carro, nós falamos de um crédito que é um bem abstrato. E, por fim, a questão da proteção. Sobre proteção estática, nesse caso, né, como verificamos, proteção estática é a proteção processual, diz respeito ao conteúdo, ao poder para processar, né, caso Y não pague o crédito a Z dentro do prazo, Z poderá se valer da proteção jurídica estática, como proteção processual, enquanto possibilidade de processar essa empresa Y. E sobre proteção dinâmica, a questão justamente se verifica nessa colocação entre Y, na troca de posição entre Z e X, melhor dizendo. Porque X foi comprado por Z. X era o titular inicial do crédito, e posteriormente, quando ele foi adquirido por Z, Z passou a ser o titular do crédito. Nesse sentido que nós falamos em proteção dinâmica. Porque caso algum titular, alguém que tem alguma relação com a empresa Y venha a demandar Z, a dizer que Z não tem esse crédito, Z vai poder se defender alegando justamente nesse âmbito de proteção dinâmica. Essa foi a nossa exposição. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, que foram principalmente o capítulo sobre o conceito jurídico de Alf Ross, né, no livro Direito e Justiça, e nos valemos também na parte inicial da dissertação de mestrado de Juliana Almenar Andaco, intitulada Análise Jurídica da Teoria de Alf Ross, e também do texto Realismo Jurídico Escandinavo e Noção de Ponto de Vista Interno, de Matheus de Barros. Esperamos que tenha sido proveitoso, ficamos à disposição. Muito obrigado.